Ser uma pessoa sociável quando você é tímido ou introvertido não é uma coisa muito fácil, não é verdade? Com o tempo, o seu círculo de amizades pode ir encolhendo até que você comece a ver a necessidade de mudar de ares ou de tratar esse problema da timidez que atinge a muitas pessoas. Fazer novas amizades pode ser para alguns um esforço muito grande. Você se considera uma pessoa tímida? É uma pergunta. Outra pergunta: você acha que a timidez pode atrapalhar a pessoa em algum momento da vida, em alguma circunstância? Você tem algum caso para contar em relação a isso? Eu gostaria de ouvir de você a sua opinião a respeito desse assunto. Eu quero falar sobre 4 maneiras de vencer a timidez. A psicologia define a timidez como uma característica da personalidade. E isso implica que é uma tendência inerente à nossa maneira de ser e agir. Ou seja, ela está ligada diretamente a nós. Os traços da personalidade podem ser moldados e adaptados ao ambiente. Só que é pouco provável que uma pessoa introvertida se torne, de repente, uma pessoa extrovertida, que comece a falar, a se relacionar bastante e ser altamente sociável. Isso é muito difícil. Na verdade, a pessoa vai vencendo a sua timidez aos poucos e se adaptando ao contexto em que ela está inserida. Eu, particularmente, já fui uma pessoa muito tímida. Tímida, assim, de querer se esconder para não ter que cumprimentar ninguém. E quando eu olho para a trajetória da minha vida, eu sei que a timidez me impediu de conquistar muitas coisas. Muitas portas não se abriram para mim em momentos em que eu estava precisando por causa da minha falta de desenvoltura, da minha coragem em me dirigir a alguma pessoa, em falar aquilo que deveria ter sido dito, e tudo isso por causa da timidez. Hoje eu venci esse estado de timidez, graças a Deus. Por isso eu sei exatamente o que um tímido sofre. Na verdade, ser tímido não é uma coisa teoricamente ruim, mas pode gerar dificuldades de adaptação e de relacionamento, se você não trabalha com habilidades sociais. Dessa forma, você pode se esforçar para se adaptar melhor e levar uma vida longe do medo da interação social. Eu acho que todos nós, em algum momento, passamos por um período de timidez, de acordo com a circunstância. Só que tem pessoas que vivem num estado de timidez. E é uma timidez paralisante, que muitas vezes as deixa sem ação. E como vencer, então, essa timidez? Eu não quero falar aqui de dicas que sejam assim clichês. Por exemplo, busque segurança, seja você mesmo. Isso talvez não acrescente muito àquele que é tímido. Na verdade, você que é tímido e está me ouvindo, já deve até ter tentado isso e talvez não tenha dado muito certo. Porque não é mágica, é ação. Só que você pode perguntar: por que, afinal de contas, é tão importante eu conhecer pessoas e manter contato com elas? Porque a timidez nos impede de fazer isso. A resposta é simples. Nós somos seres humanos e todo ser humano é um animal social. Ser social tem as suas vantagens e benefícios, não somente para o humor ou para o lado emocional, mas também para o funcionamento básico do corpo e da mente. Outra coisa que é relevante em relação a esse assunto é que quantidade não significa qualidade. Talvez você tenha poucos amigos, mas você não se sinta uma pessoa sozinha.
Então, não se trata de uma questão de quantos amigos você tem ou quantos amigos você terá se você deixar a timidez, mas sim como você se sente com as pessoas ao seu redor. E para isso, eu quero te dar 4 dicas para você vencer a timidez. A primeira delas é a seguinte: trabalhe a sua mente. Saiba que os seus pensamentos negativos podem ser um grande obstáculo para você. Todo o medo, toda a timidez, todo o nervosismo, ele se espelha da forma como você enxerga e percebe o mundo. O medo da rejeição ou de parecer ridículo pode paralisar uma pessoa, ou pode inundar a mente dela com vários pensamentos negativos, fazendo com que ela tenha medo de se arriscar. Em outras palavras, os seus pensamentos negativos precisam estar alinhados com a sua assertividade. Ou seja, com a habilidade que você terá de expor e defender um posicionamento de uma forma clara, tranquila, objetiva e sem gerar conflitos. A pessoa assertiva é mais autoconfiante e não tem nenhuma dificuldade de expressar a sua opinião. Então, o primeiro exercício, o primeiro ponto para você vencer a timidez é fazer um exercício de autoconhecimento para identificar o que você deve melhorar e quais são as suas melhores ferramentas. Porque tem assuntos que você não domina, mas tem assuntos que você domina mais do que as pessoas. E mesmo aqueles assuntos que você não domina, você pode participar de uma conversa a respeito deles de uma forma tranquila, mostrando que você tem interesse em aprender. Conhecer as suas próprias fraquezas não te torna mais vulnerável. Pelo contrário, graças a esse exercício, você pode saber exatamente quais atitudes você terá de mudar para superar a sua timidez. A segunda dica que eu quero deixar: deixe o seu corpo falar por você. O nosso corpo emite sinais claros do nosso comportamento. Esses sinais podem transmitir 2 tipos de mensagens: que você é simpático ou que você não é simpático. E de acordo com a psicologia, quem demonstra simpatia, mesmo no primeiro contato, convida as pessoas a se aproximarem dela, assim como o contrário. Então, um conselho prático aqui e simples: sorria de verdade. Olhe para as pessoas nos olhos. Ao cumprimentar alguém, seja verdadeiro. Pegue na mão da pessoa, diga bom dia, boa tarde, boa noite. Seja gentil, seja educado e seja também um bom ouvinte. A terceira coisa para você vencer a timidez: treine em casa. Olha que legal essa aqui. Pratique suas habilidades de comunicação na frente de um espelho para ajudá-lo a vencer a timidez. No caso de ser obrigatório fazer uma apresentação em público, por exemplo, sente, relaxe alguns minutos antes e visualize a multidão e a sua fala antes de estar em público. Confie nas suas habilidades para se comunicar, pois a autoestima é o primeiro passo para lutar contra o medo e vencer a timidez. E a quarta dica é a seguinte: arrisque. Isso mesmo, arrisque. Depois de praticar e reforçar a sua autoestima, admita a sua personalidade, perceba o indivíduo singular que você é, não queira ser outra pessoa, admita a sua timidez e trabalhe com essas habilidades de comunicação através dela. Pratique sempre a comunicação, a expressão assertiva, na forma de se expressar, de defender as suas emoções sem medo, com calma, sem agressão. Saiba elogiar e saiba aceitar elogios. E por último, tente iniciar uma nova amizade. Perceba que a introversão
pode levar você ao isolamento e, por sua vez, provocar ainda mais timidez. A timidez não pode se tornar uma bola de neve na sua vida. Tome seu tempo e observe as pequenas conquistas que você conseguiu ao longo do caminho. O medo de falar em público pode ser produzido por uma baixa autoestima, pode ser por uma ansiedade, pode ser fruto de uma fobia social, de uma depressão ou também de uma extrema timidez. Algumas pessoas têm mais dificuldade e barreiras mentais para falar ou se relacionar com os outros, mas isso não as torna piores. A timidez é um traço de personalidade que muitas vezes é acompanhado pelo medo e pela insegurança. E assim, pelo fato de custar a estabelecer laços sociais ou de dificilmente falar em público, a timidez pode se tornar um problema que deve ser resolvido imediatamente para que ele não se agrave. Uma vez, quando eu fui fazer a minha primeira palestra, eu estava muito nervoso, porque eu não sabia como seria a reação das pessoas. E aí, um amigo me deu uma palavra que foi muito importante para mim e eu quero compartilhar com você hoje. Ele disse assim: olha, se essa oportunidade foi dada a você de falar sobre esse tema para esse grupo de pessoas, não existe ninguém na face da terra que esteja melhor preparado do que você para esse momento. No meio desse grupo de pessoas, você estudou o assunto, você domina o assunto, você sabe o que vai dizer, então tenha coragem, vai dar tudo certo. Eu fechei os olhos e fui, e foi maravilhoso. As pessoas amaram as minhas colocações e a partir dali eu iniciei a minha carreira como pastor, professor, palestrante, escritor, mas eu tive que vencer a timidez. E eu espero que essa reflexão ajude você também a vencê-la. Eu peço que você comente aqui se você tem essa dificuldade, qual é a sua maior dificuldade, a que você atribui essa dificuldade, porque talvez tenha uma raiz lá na sua infância. Eu gostaria de saber também a sua opinião. Existe uma força dentro de nós, só que nós nos esquecemos dela frequentemente e com isso acabamos ficando paralisados, sem conseguirmos sair de determinadas situações em nossa vida. Mas hoje eu quero refletir sobre essa vontade de mudança que tanto arde em nosso peito, dia após dia, semana após semana. Essa sensação de que, de alguma forma, nós iremos conseguir viver de outro jeito, com outros hábitos, pensar de outra forma e falar de outra forma, vivendo uma completa mudança, para melhor, é claro. Situações extremas exigem medidas extremas. E eu e você sabemos que algumas coisas já não podem mais continuar como estão. Algumas coisas precisam urgentemente de um ponto final. Recentemente eu percebi que eu estava comendo muito mal. Eu estava comprando muita comida por aplicativos e comendo muitas coisas processadas. E consequentemente eu percebi que o meu ânimo e a minha concentração estavam completamente deteriorados. E eu não conseguia sequer escrever uma reflexão como esta que você está ouvindo nesse momento. Até que por perceber tudo isso e sentir o desejo de mudar essa situação, eu decidi que iria começar a tentar melhorar a minha alimentação. Iria dedicar mais tempo para me alimentar melhor. E com isso eu acabei melhorando o meu foco e a minha disposição. Ou seja, uma atitude de mudança em relação a algo que eu sabia que precisava ser mudado. Acabou provocando uma melhora
em diversas áreas da minha vida. E isso ainda está me motivando a buscar mais e mais mudanças na minha vida. Então é como se uma coisa levasse a outra. E é como se eu tivesse entrado num ciclo onde a tendência é só melhorar. Eu não sei em qual área da sua vida você tem percebido que precisa de uma mudança, de um renovo, mas você sabe mais do que ninguém que existem situações, comportamentos, atitudes e conversas que precisam de um ponto final. Caso contrário, você não verá mudança na sua vida. E ao invés de entrar num ciclo de mudanças e de melhorias, você continuará no ciclo da estagnação, da falta de motivação e da ansiedade por sentir que nada está melhorando. Mas o problema em colocar pontos finais nas coisas é a disposição de sair da nossa zona de conforto. Pois, por exemplo, para eu me alimentar melhor, eu tive que ir até o mercado, comprar legumes, selecionar uma carne ou um peixe, uma fonte de carboidrato. Depois eu tive que cozinhar tudo isso e ainda lavar a louça. Seria muito mais cômodo simplesmente pedir uma comida num fast food através de um aplicativo. Eu nem teria que lavar louça nenhuma, mas isso iria me manter num estado ruim em que eu me encontrava. Pontos finais dão trabalho. Encerrar ciclos viciosos exigem paciência, força, persistência e dedicação. Mas acredite, fazer isso vale muito a pena, pois toda mudança que provocamos na nossa vida nos conduz a uma nova fase, a uma nova mentalidade e uma nova vida. Ninguém poderá finalizar por você aquilo que precisa ser finalizado na sua vida. E você precisará se levantar sob seus próprios pés e tomar uma atitude diante de tudo aquilo que tem te prejudicado. Às vezes, precisamos nos forçar a tomar certas atitudes. Precisamos dizer para nós mesmos: basta, isso já foi longe demais, chega disso. Como eu havia dito antes, eu não sei o que precisa ser finalizado em sua vida, mas faça um favor a você mesmo. Corte de vez o mal pela raiz. Pois quanto mais cedo você fizer isso, mais rápido você irá provocar uma nova fase na sua vida, com possibilidades que talvez você nunca nem imaginou, por conta do ciclo vicioso em que você se encontrava, aquele que só te levava para baixo. Tudo que vale a pena na vida leva tempo. A nossa saúde física, a nossa saúde mental, a qualidade dos nossos relacionamentos e a nossa capacitação profissional e intelectual, tudo isso exige tempo e dedicação. Mas no fim das contas, vale muito a pena. Você precisa ser o seu maior motivador. E você precisa ser quem mais se preocupa em dar um fim naquilo que te prejudica e te paralisa. Pois somente você conseguirá usar essa força que tem aí dentro, aquela que eu disse lá no começo dessa reflexão, para dar a volta por cima e finalmente começar a viver de um novo jeito. Você que ouviu até aqui essa reflexão, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seguinte: chega disso. E ao escrever isso, que você pense exatamente naquilo que precisa ser finalizado ou resolvido na sua vida. Deixe também sugestões de reflexões que você gostaria de ouvir aqui no nosso canal. Um descanso para a sua mente. A maioria de nós, por motivos diferentes, tem uma rotina agitada, cheia de tarefas, horários,
e metas a serem cumpridas. E nós vamos vivendo dentro disso sem nos darmos conta de que precisamos de pausas, de descanso e de reflexão. Existe uma cultura que tem incentivado a exaustão, alegando que isso é sinal de que você está progredindo, crescendo e evoluindo. Mas esse discurso é nocivo. Algumas pessoas que pregam esse estilo de vida acordam pela manhã com um café preparado por alguém, com alguém cuidando de seus filhos, enquanto ela trabalha em seu aparelho de última geração numa casa com ar-condicionado. É muito simples entender que o mesmo estilo de vida não se aplica a outra pessoa que tiver que pegar 2 ônibus logo cedo pela manhã para trabalhar. E veja bem, eu não estou tirando a credibilidade desse tipo de discurso, mas apenas dizendo que ele se destina a um determinado tipo de pessoas e não a todas. Precisamos buscar motivação, mas também temos que ser realistas. Caso contrário, a motivação vira um fardo. Você se conhece, você sabe o seu limite e você precisa entender que está tudo bem ter limites e aprender a respeitá-los. Você não é uma máquina e não precisa tentar ser. Você pode querer trabalhar por 8 horas sem interrupção para fazer o máximo de coisas possíveis? Sim. Você conseguirá? Não. Seu corpo tem necessidades básicas. Você tem fome, sede, vontade de ir ao banheiro, e a sua mente tem necessidades. E uma das principais, e que muitas vezes nós nos negamos a nos conceder, é o descanso. Pausas são necessárias. Precisamos de momentos de lazer, de momentos onde não estamos necessariamente aprendendo algo, ganhando dinheiro ou executando qualquer tipo de tarefa. Seja para conversar com a pessoa que amamos, seja para assistir a um bom filme, ler um bom livro, sair para caminhar ou visitar amigos queridos, precisamos tirar alguns momentos para relaxarmos, sem nos sentirmos culpados por isso e sem ter aquela sensação de que não somos merecedores desse descanso. Isso não significa estar parado sem progredir, pois descansar também é caminhar e evoluir. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.